estamos aqui na nossa entrevista com a belíssima Maia. Muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada, Joana, pelo convite. Obrigada eu. Quero começar esta entrevista de uma maneira que nunca comecei, pela pergunta final. Muito bem. Vamos daqui ser pioneiros. O que é que na sua vida não aconteceu por acaso? Nada na minha vida aconteceu por acaso, nada. Eu acho que sou claramente uma pessoa fruto do destino, porque fiz tudo aquilo que nunca pensei fazer. Há pessoas que nascem com sonhos ou desenvolvem sonhos durante a vida. Muita gente hoje em dia quer ser famoso, quer ser apresentador de televisão, quer participar num reality show, quer fazer imensas, quer fazer televisão, quer fazer cinema, quer fazer rádio. Eu nunca quis fazer nada disso. Eu queria ser bailarina, depois pensei, bem, vamos lá, não vou ser bailarina, vou ter uma profissão séria, quis ser engenheira agrónoma também, a minha carreira não passou por aí, acabei por ser professora do primeiro ciclo, porque na altura, ao 25 de Abril, obrigou-nos a fazer os anos propedêuticos e uma série de coisas e, portanto, todos nós escolhemos cursos alternativos. Depois ingressei em Direito, curso que não acabei. O tarot também surge na minha vida de repente e do nada, nunca me interessei por astrologia. Portanto, quer dizer, toda a minha vida são coisas que eu nunca imaginei que ia ser. Nunca imaginei que ia ser taróloga, nunca imaginei que ia ser apresentadora de televisão, nunca imaginei que ia ser uma relações públicas premiada, nunca pensei nada disso. Portanto, na minha vida, nada aconteceu por acaso, quer dizer, foi tudo por acaso. Portanto, nada do que eu tenho hoje foi coisas que eu ambicionasse, a não ser ter a minha família, a minha vida, o meu bem-estar, claro, isso toda a gente, não é? Uma coisa muito gira que eu fui descobrindo, não é? Que nós vamos descobrindo na pesquisa e acima de tudo aqui, que eu via que a Maia é de facto um mundo. Nós começamos a percorrer o seu caminho, como percorreu agora, assim, num instantinho, e temos de bailarina ao tarô, à organização de eventos, e há um mundo por descobrir. Porquê é que não seguimos com bailarina? Não seguimos com bailarina porque eu comecei como bailarina como criança, tinha 7, 8 anos, quando com 9 anos já usava pontas, portanto a minha professora era a professora Vera Varela Cid, diretora até do Bailado Nacional, do Balé Nacional. Ensaiava todos os dias? Ensaiava todos os dias? Ensaiava, não. Ensaiava 2, 3 vezes por semana, era aluna interna do Colégio Ramalhão em Sintra, e a professora Vera era professora do nosso colégio, do Colégio de São José. E, portanto, eu destacava-me claramente no grupo das minhas colegas, posso dizer quase que já era uma primeira figura ali, mesmo eu liderava as coreografias, pronto. O meu irmão, não percebi nunca porquê, apesar de ele me ter explicado, ele devia ter algum trauma com alguma namorada bailarina, porque ele é mais velho que eu, 7 anos, e, portanto, disse não, bailarina não, a menina não vai ser bailarina, porque vai ficar com umas pernas todas estragadas, portanto, a menina não vai ser bailarina. Eu tinha, na altura, 9 ou 10 anos, portanto, disse, está bem, o mano não quer, não se faz. Não era dramático para mim na altura. Não. Mais tarde percebi que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e que era muito boa a fazer. E que foi importante para mim, porque eu acho que grande parte da minha dinâmica corporal, da minha elasticidade, da minha vivacidade, tem a ver com aquele início no balé, em que nós fazemos uma série de alongamentos e uma série de coisas. Mas não, depois fui aprender piano, não tinha jeito nenhum para o piano, portanto, nós tínhamos de ter atividades. Naquela altura, as meninas daquela altura tinham atividades. Eu até estive na Mocidade Portuguesa Feminina, não é? Fiz parte da equipa de equitação da Mocidade Portuguesa Feminina naquela altura, portanto sou mesmo muito antiga já, mas estudei piano, aprendi equitação, portanto tive aqui uma série de coisas, depois que nada continuou, foram só coisas que contribuíram para a minha vastíssima cultura geral, que eu penso que ainda hoje tenho, porque se me perguntares qualquer coisa eu falo de qualquer coisa, mas isso também porque estudo, continuo a ler muito. Porque trabalha, e, portanto, é porque por isso. Tudo. E depois, como é que vamos parar aqui à parte de ser professora? Porque ainda foi professora. Fui professora durante 20 anos. 20 anos? 20 anos, porque eu licenciei-me não, na altura não era uma licenciatura, tirei o curso de magistério primário em 1980
E eu só deixo o ensino em 2000, exatamente quando vou para a SIC. Daí eu não tinha nascido. Pronto, estás a ver. Por isso é que a tia é assim uma pessoa muito antiga. E, portanto, estive 20 anos no ensino. Eu vou para professora. É uma história, por acaso, engraçada, que ainda hoje me deixa aqui um certo remorso, porque eu tinha uma colega no liceu que queria muito ir para o magistério primário. E eu não queria nada. Não queria nada. Queria, enfim, estudar qualquer coisa, mas, como te digo, era agronomia que eu estava para ali virada. E na altura havia o ano propedêutico e nós tínhamos de ter aulas em casa. Era a telescola, mas era uma telescola para ter o 12º ano, na altura, por aí. E eu pensei, não, ficar em casa eu, sentadinha em casa a ver televisão, para depois ir fazer exames, não. E a minha colega disse, então, mas anda comigo fazer o ingresso ao magistério. Está bem, fui com ela. Havia uma coisa chamada números clausos. Os cursos só admitiam 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, não entravam mais que aquelas, eram números clausos. E só havia 100 entradas no magistério. Eu entrei, ela não entrou. E isto deixou-me sempre uma certa mágoa, até que ponto é que eu não tinha ocupado o lugar dela. Mas, na verdade, nada nos garante que ela tivesse ficado em 101, exatamente. Não é? Portanto, eu entrei, fiz o magistério primário durante 3 anos, era um curso de magistério primário, mais tarde fiz a licenciatura na vertente de português e francês, mas já depois já professora. E, portanto, foi uma carreira alternativa. E gostava? Gostei muito de ser professora na vertente das crianças. Eu depois fui também diretora de uma escola, fui pioneira nos agrupamentos de escola, fui vice-presidente de uma comissão executiva, tudo isto na Ericeira. Gostei pela vertente das crianças. Pela vertente da classe professores, não achei muita graça. Porque na altura achei que os professores, com o enorme respeito que eu tenho pelos professores, achei que se queixavam demais para, naquela altura, há 20 anos, um professor era muito bem pago para aquilo que fazia. Ou seja, eu já saía a ganhar perto de 2.000 euros há 20 anos, 2.000 e qualquer coisa, já era professora efetiva, e só trabalhava de manhã ou de tarde, porque eu saía da escola e ia fazer já consultas de tarô. Portanto, eu trabalhava e até me dava ao luxo, morava na Ericeira na altura, de manhã ia para a escola num carro, que era um carro todo terreno, para eu poder ir às escolas, porque nessa altura já fazia a ronda das escolas como vice-presidente do agrupamento, que era um agrupamento vertical, desde a pré-primária até ao secundário. E depois chegava a casa à 1h30, 2h, tomava um duche, mudava de carro, ia para Oeiras, onde tinha o meu consultório. Pronto, portanto, tinha mesmo 2 personalidades na altura. Agora não, faço tudo de seguida. E o tarô aqui apareceu quando? Não, o tarô aparece quando eu tenho 18 anos. Aparece na mesma altura que o curso do magistério. Só que eu fui deitando cartas de uma forma discreta. Em 1990 é quando Vicente Jorge Silva funda o projeto Público, o jornal O Público, e me convida para escrever no jornal O Público, porque eu ia muito ao Expresso, tinha uma grande amiga no Expresso e deitava cartas às vezes ao pessoal do Expresso. E o Vicente Jorge Silva dizia, mas não acredito em nada dessas coisas, mas a menina é muito perspicaz. Bom, menos mal. Penso que era a maneira que ele tinha de dizer que eu era inteligente. Bom, convida-me para ingressar no jornal O Público, eu começo a ter uma coluna escrita, não é? E a partir daí começam a telefonar para o público porque queriam fazer consultas comigo. Estás a ver? Eu nem comecei a fazer consultas porque quis. Sim, não se divulgou. Porque me telefonavam a pedir consultas. Eu começo a fazer consultas num ginásio em Lisboa, chamado Quinta da Luz Health Club, e o meu consultório era o consultório médico do ginásio, e esse consultório era por trás do campo de squash, eu fui jogadora de squash também, e portanto era por trás do campo de squash, e eu às vezes fazia consultas com as bolas de squash a bater na parede, e foi assim que eu comecei. Depois comecei a ter muita gente, a querer-me consultar, a RTP começa-me a convidar para ir a alguns programas, faço uma colaboração com o Júlio Isidro, ainda na década de 90, num programa que se chamava Amigo Público, e já era convidada para alguns programas, até que um dia me convidam para ir ao SIC 10 horas, uma jornalista que era Adelaide Coelho, convida-me para ir ao SIC 10 horas fazer previsões para o ano de 2001 ou 2002, eu faço,
As audiências na SIC 10 horas eram analisadas de uma forma muito, muito exaustiva e parece que correu bem. Entretanto, a Teresa Guilherme ia ter um programa na TVI que a Sofia Alves apresentou, já não me lembro qual era o nome, e convida-me para ser residente nesse programa. Eu ligo para o Manolo Bello e também na altura para o meu irmão a dizer, olha, estou convidada para a TVI, e Manolo Bello disse, não senhora, não vai para a TVI nenhuma, vem para aqui. E então eu começo a ser residente no SIC 10 horas. Ainda hoje tenho uma coisa que é a tabela da Maia, que é uma tabela onde os signos são colocados em posição relativa, que é uma coisa da autoria de Manuel Bello, não é minha. Eu cheguei a ver, eu via sempre, quando é que está os Gêmeos hoje? Está em cima ou está em baixo? Sim, mas todos os dias é publicado nas redes sociais. Sim, eu vejo, todos mas eu ainda vi na SIC. Mas é uma coisa que não é da minha autoria. Ele tinha visto no Brasil, tinha visto não sei onde, transportou, ainda hoje é uma das minhas imagens de marca. E eu ainda tenho aqui mais uma curiosidade sobre o tarô, que é, temos algum familiar que seja ligado ao tarô? Não, nem a minha família lhe passava pela cabeça uma coisa dessas. O meu irmão até, durante algum tempo, nem aceitou isso. Depois, quando ele vai para a SIC, no departamento comercial, e que passa a ter que gerir aquilo que eram as cartas da Maia ao vivo e as linhas que passavam um número para as pessoas ligarem, e quando ele percebe que aquilo, na linguagem dele, era um bom produto, é quando ele assume que é meu irmão mesmo em direção, porque nem sequer nos associavam. Não, a minha família não achava graça nenhuma a isto. Mas foi na mesma? Não, mas depois minha mãe acabou por ser a minha fã número 1, e o meu pai não teve, infelizmente, tempo para perceber isso. Não, porque faleceu há 29 anos. Portanto, não foi o meu fã número 1, porque não teve tempo, não teve esse desígnio de conseguir acompanhar-me. Bom, lá onde ele está, com certeza que me acompanha. Não, nem eu nunca tive vocação nenhuma, nem para a astrologia. Isto é uma coisa que nasceu comigo, vem na minha alma. Que bom. Nada a fazer. E o pai é aqui uma figura importante para si, não é? Muito. O meu pai é o homem da minha vida, isso não há dúvida nenhuma. Naturalmente, eu sou uma mulher de muitos amores e tive grandes amores e tenho grandes amores na minha vida, mas o homem da minha vida, isto até parece mal porque eu tenho um filho, não é? E claro que o meu filho é um homem da minha vida atual, mas o homem que para mim me pareceu sempre o homem mais perfeito, mais completo, era o meu pai, sem dúvida nenhuma. Porque era realmente um homem extraordinário. O meu pai era um homem muito bonito, muito elegante, tinha a 4ª classe, veio para Lisboa com 9 anos, trabalhar na padaria do meu avô. O meu pai, depois, conjuntamente com o meu tio, um dos irmãos mais novos, faz a primeira União Panificadora do país, que hoje é a maior panificadora do país, que é a União Panificadora da Amadora Limitada, a UPAL. Um homem com poucos estudos, consegue, foi à Holanda buscar os fermentos holandeses que hoje são usados em todo lado. Era um homem com uma visão absolutamente extraordinária. Ajudou toda a família, nomeadamente os irmãos mais novos, e portanto um homem absolutamente extraordinário, e quem olhasse para ele quando entrava num sítio, arranjava-se muito bem, era muito elegante, tal como eu disse. Quando entrava num sítio, tivesse o doutor que tivesse, o meu pai era o homem mais bonito, e ninguém dizia que este senhor era padeiro. Tanto que a minha mãe dizia, o teu pai não era padeiro, era industrial de panificação. Não, o meu pai era padeiro. E a mãe acompanhava-o nas suas lidas, nos seus trabalhos? O meu pai não achava que a panificação não era para meninas. Mas eu também, enfim, também contribuí um bocadinho para isso, porque eu tinha 20 e poucos anos, quando saía à noite, não é? Que era natural na minha idade, e ficava até às 4 ou 5 da manhã no Whispers ou noutras discotecas de Lisboa. E depois ia para casa e entrava pela fábrica adentro, ia buscar pão quente. E o meu pai dizia, isso, amor, não faças isso, filha, os homens estão a trabalhar, isso não é bonito. Era rebelde? Não era. Não? Só achava, se calhar, que podia fazer coisas que não devia fazer. Mas bastava o meu pai dizer-me, eu já não fazia. Pronto, e ainda hoje, apesar da empresa se manter uma parte na família, não sou eu que vou à empresa
nem sou eu que tomo decisões, é o meu irmão ou o meu filho. Okay. E ali, Ana, estava a falar que chegava às vezes a casa às 5 da manhã, a Maia ainda trabalhou na noite, certo? Trabalhei na noite, mas isto era no tempo que eu ainda não trabalhava na noite. Era no tempo em que eu fazia festas em casa, saía, como qualquer pessoa da minha idade, sempre gostei muito de sair, sempre gostei da noite, isso sem dúvida nenhuma. Mas por dançar ou pela noite em si? Não, pela noite em si. Noite, eu acho que a noite tem um fascínio, acho que as pessoas na noite são bonitas, acho que as pessoas têm mais propensão para falar sobre coisas que eu acho relevantes e, portanto, sempre gostei da noite. A carreira de Relações Públicas aparece na minha vida por acaso. Eu já estava na SIC quando isso aconteceu. Fui convidada para ir ao aniversário do Buda da Póvoa de Varzim e convidaram-me para jogar futebol. Era um jogo entre famosos, não é? Okay. Pronto. E jogava futebol? Não. Dou uns toques, eu faço qualquer coisa, como toda a gente sabe, não é? Portanto, qualquer coisa eu faço. E então fui jogar futebol, os donos eram espanhóis, havia um dono português, o JP, os donos eram espanhóis, portanto JP no Buda Lisboa, mas estava-se em preparação para o Buda Lisboa. E o Benito, vem depois a ser um meu grande amigo, diz que nunca tinha visto umas pernas como as minhas a jogar futebol. E pronto, achou-me graça na altura. Depois eu acabei por jantar com ele e com a família dele, e ele, durante o jantar, perguntou-me como é que eu perspectivava a noite em Lisboa. E eu disse-lhe aquilo que achava da noite de Lisboa. E então, na semana seguinte, o JP ligou-me e disse: Maia, venha jantar comigo, que eu tenho uma proposta para lhe fazer. Ok, o JP disse: olha, quando eles me ligaram, eu disse: mas a Maia, querem que a Maia seja diretora de Relações Públicas do Buda? Mas aquela Maia que eu conheço, e o Juan e o Benito foram taxativos, a Maia ou ninguém. E eu aceitei esse cargo de direção de Relações Públicas do Buda, com ordenado principesco. Criei a minha equipa, sempre com o JP, é claro, e depois, na altura que um RP meu não se deu bem e saiu, eu criei a Maia Eventos para ele. Portanto, para depois fazermos outras coisas que não fosse o Buda. E depois foi uma bola de neve. Gosta do contacto com pessoas? Gosto muito de contacto com pessoas. Muito. Obviamente, eu sou fascinada por pessoas. Claro que às vezes tenho o meu feitio. Como e há todos. Coisas que eu não gosto, quando há certos limites que se passam, eu não tenho bom feitio. Eu sou muito de extremos, ou tenho muito bom feitio, ou tenho muito mau feitio. Esses limites é o quê? A educação? É a educação, é o respeito pelos outros, são as condutas equilibradas, por assim dizer, e, portanto, há alturas em que digo, chega, isto não é admissível, e, portanto, imponho as minhas regras. Tanto que, às vezes, na noite, quando é preciso tomar decisões um bocadinho mais duras, contam comigo, chamam-me, não é? E pronto, eu tomo-as. Ou, noutros casos, a minha equipa toma essas decisões por mim, mas eu já não faço atualmente, os meus eventos estão parados. E a verdadeira pergunta desta entrevista é esta: e dança na noite? Danço, então não danço. Mas assim... Até dancei muitas vezes em cima de colunas. Com certeza, então não danço. Claro, não tem vergonha? Não tem vergonha nenhuma? Não tenho que ter. Eu acho que as pessoas saem para a noite com 3 objetivos. É beber, dançar e conhecer pessoas, não é? Portanto, não vejo porque é que me havia de privar de qualquer um deles. Maravilha. É? E depois, ainda temos a televisão e temos tanto um outro mundo. Como é que a televisão surge? Foi pelas cartas na SIC, não é? Pelas cartas. Eu vou para... eu começo a ser entrevistada, ter participações no Canal 1, depois vou para a SIC, onde estou durante uns anos. Na SIC tenho algum percurso, enfim, ascendente, no sentido em que, para além do tarot, depois começo também a fazer comentário na tertúlia cor-de-rosa. Depois, um dia, Nuno Santos convida-me para apresentar um programa que era o Contacto, com o Nuno Graciano. Foi um desafio que não me agradou particularmente, mas tinha que o aceitar. Não porque, repara, a minha vida sempre foi feita entre televisão e consultas, ok? E, portanto, a tarde, tomarem-me a tarde toda, era muito complicado para a minha gestão do tarot. Tanto mais que na SIC nós tínhamos reuniões muito cedo.
mesmo o programa da tarde, já tinha uma reunião ao meio-dia ou à 1. Okay. Portanto, eu não tinha nem manhã, nem tarde. Portanto, foi um desafio muito complicado, porque veio complicar a minha vida, não sendo uma coisa com que eu sonhasse fazer. Pronto. Mas correu bem. Gostou? Sim, gostei, correu bem. Pronto, e depois por aí continuei sempre a ter projetos, sendo que o projeto de maior destaque foi a Cartas da Maia ao Dilema, não é? Também na SIC, que é depois aquele que eu abandono para fundar e participar no projeto inicial da CMTV. Que também é uma coisa que nós temos que lá chegar. Nós vamos construindo o caminho como apresentadoras. Gosta logo de ser apresentadora ou aprende a gostar de ser apresentadora? Não sendo um sonho, é uma coisa que eu faço profissionalmente com gosto. Quem me conhece sabe que eu sou extraordinariamente profissional, portanto preparo-me. Eu não vou nunca apresentar qualquer coisa sem ir preparada, não é? Portanto, eu não trabalho no arame. E, portanto, confio nas equipas que tenho, preparo muito bem os temas, os convidados, as coisas que tenho que fazer, mesmo quer seja em programa de daytime, quer seja nas galas que já apresentei, portanto, preparo-me sempre. E, portanto, como corre bem, fico satisfeita. E fazer televisão para mim é importante porque é uma montra de tudo aquilo que eu faço, não é? E faço televisão com muito gosto e continuarei a fazer por mais uns anos. Mas não vivo da televisão. A televisão é uma das facetas da minha vida e aquela que me permite fazer outras coisas porque é uma montra. Eu tenho a noção clara que quando sair da televisão haverá coisas que eu não terei a mesma facilidade em fazer. Mas também já não as quererei fazer, portanto. É uma apresentadora confiante? Sou. Isso sou. Muito Isso é segura, importante. sempre que eu não vou, volto a dizer, eu não vou para o ar sem estar bem preparada. E se por qualquer motivo alguma coisa me falha, no final têm que me ouvir. E gosta quando está em direto, porque a Maia tem feito... Faço o teu trabalho em direto, sim, é o que eu gosto de fazer. E foi ali que temos que falar disto para as manhãs CM, um canal que estava a começar. Como é que se vê a importância, porque a Maia é uma peça fulcral Sim. da CM. Eu quando começo na CMTV não é nada do que é hoje, não é? Nós começámos, só estávamos na Mel, portanto éramos um canal residual, tanto que nós temos um barómetro, eu tenho um barómetro que são as áreas de serviço deste país. Se eu passar numa área de serviço e me falarem, se meterem comigo, está tudo bem. Popularidade está bem. Se eu passar numa área de serviço e não se meterem comigo ou se me perguntarem, então o que é que tem feito? Então não está a fazer televisão? Eu digo, a coisa está má. E isso aconteceu-me durante 2 anos, depois de ter saído da SIC, as pessoas perguntarem, então o que é que está a fazer? Então não está a fazer televisão? Já na CM? Já eu na CM. Portanto, a CMTV nos primeiros 2 anos, a pessoa não existia. Existia no Correio da Manhã, mas não existia em televisão. Depois passámos para a Nós, depois passámos para a Vodafone, depois passámos para a Novo. Portanto, nós não estivemos em simultâneo nas plataformas todas. Sim. E se nós só começamos a ter expressão e começamos a ter audiências à medida que as plataformas vão evoluindo. O meu programa, quando eu vou para a CMTV, chamava-se Despertar CM. Eu estava em estúdio sozinha, nem público tinha, e o Nuno Graciano andava num helicóptero. Portanto, nem te lembras disso? Pois claro, pronto. Portanto, foi muito, os meios técnicos a falharem, foi muito complicado. Depois, progressivamente, fomos acrescentando e quando eu deixo Manhã CM, há pouco mais de um ano, infelizmente já saiu no Neiró, porque no Neiró optou por ir para a TVI e eu estava com o Duarte Ciopa, de quem gosto muitíssimo e com quem gostei de trabalhar, mas a minha dupla de eleição era o Nuno Neiró. Era maravilhoso. De facto, quando deixo, nós estávamos muito bem posicionados em termos de audiências e de publicidade. E as tardes de CM? As tardes de CM são um projeto completamente diferente, um horário muito difícil, que é o horário das 4 da tarde. É um projeto de atualidade, de infotainment puro e duro, em que nós pegamos nas manchetes do dia, nos casos do dia, no homicídio, na violência doméstica, na alienação parental, enfim, nos grandes temas da atualidade, tratados com especialistas.
com comentadores da área criminal, da área forense, da psicologia, e comentamos esses grandes temas do dia. Muitas vezes interrompido por alertas CM, portanto eu tenho um programa preparado e de repente tenho que mudar a agulha, mas isso vale-me a minha passagem por direito, não é? Que me permite ter esta versatilidade e acompanhar os temas, portanto, sem problema nenhum. Gosto muitíssimo mais deste formato. É muito mais a minha cara, é. Gosta da parte da informação? Gosto da parte de informação e de eu poder fazer perguntas que os jornalistas não podem. Porque os jornalistas têm um código ético e têm que se movimentar e reger pelo rigor informativo. Eu posso dizer o que eu quiser. Se eu quiser dar uma opinião ou fazer uma pergunta mais puxada ou fazer o meu comentário, eu posso fazer. O jornalista não pode. Ok. E, para além disto tudo, ainda passou a apresentar o Separados pela Vida, Sim. certo? O Separados pela Vida é um programa que lhe dá gosto de fazer? Não é o meu formato, não é um formato que eu gosto particularmente. Naturalmente percebo o papel social dos Separados pela Vida e claro que gosto muito quando os Separados pela Vida têm um resultado bom, no sentido que realmente cumpriu a sua função de juntar famílias e essas famílias permanecem para além do ecrã. Mas é um programa muito duro do ponto de vista emocional e custa-me às vezes as reações com que tenho que lidar em estúdio. Se não seria um programa que eu escolheria para mim, não, com certeza que não. Acho que o Duarte Ciopa, que alterna comigo na apresentação, faz isso muito melhor que eu. E o Tarde CM seria um programa que escolheria para fazer muito tempo? Sim, eu penso que vou fazer durante uns anos ou terei outro formato, mas para já está a corresponder muito bem em termos de audiências e, portanto, como vocês sabem, enquanto há audiências há programa, não há audiências, não há programa, a menos que os interesses comerciais se sobreponham. E o programa tem corrido de facto bem, portanto. Muito bem, muito bem. Pensando assim no futuro na televisão, se é que isso é uma questão. O meu futuro já é um futuro muito curto, porque de facto eu comecei a minha carreira muito tarde, tenho 62 anos e portanto não vou ficar eternizada na televisão. Portanto, o meu futuro é muito curto, será de 5, 6 anos. E se a deixasse mais, ia mais? Não. Eu acho que a uma certa altura deixo a trabalho efetivo e irei fazer um comentário aqui e ali, ou ser júri de qualquer coisa. Enfim, mas não, nem é esse o meu objetivo. O meu objetivo é estar mais um tempo, até que me dê um vibe, ou que a direção da CMTV entenda que esgotou a minha prestação, e aí chegaremos a um acordo e eu venho-me embora. Não tem medo de mudar, pois não? Não, medo nenhum, tenho tanta coisa para fazer. É uma mulher do mundo. Isso sou. E também do mundo, será certamente o seu filho, não queria deixar de falar aqui dele, porque é o menino dos seus olhos, o Vasco. O Vasco é, claro, o Vasco, eu vivi a minha vida em função do meu filho. Eu separei-me do pai do Vasco quando ele tinha 3 anos e a partir daí assumi praticamente, integralmente a educação do Vasco, uma vez que eu vim para Lisboa e o pai do Vasco ficou na Ericeira. O pai do Vasco já faleceu não há muitos anos, talvez 5 ou 6 anos, mas já éramos divorciados, portanto eu não sou viúva, e assumi a educação do meu filho e a responsabilidade da educação do meu filho e, portanto, toda a minha vida foi feita tendo em primeiro lugar aquilo que seriam as necessidades do meu filho, aquilo que eu achava que era o melhor para o caminho dele. E em ponto nenhum me arrependi disso. O Vasco é realmente um miúdo fantástico, neste momento com 29 anos. Eu acho que é parecido comigo, talvez fisicamente tenha algumas parecenças comigo, embora o pai dele fosse mais bonito que eu, mas eu acho que ele tem algumas parecenças comigo. Mas de feitio, não. Não? Não, nada. Eu sou muito extrovertida, não me preocupo tanto com o futuro, não planifico as coisas, não tenho grandes rigores económicos. O meu filho não, é todo muito disciplinado, ele é um gestor, portanto, não lida muito bem com a fama. Não temos nada de parecido. Ele não aparece muito? Não aparece muito, é uma opção dele e está no direito dele de a ter. Muito bem. Mas também não se esconde. Não se esconde, Sim, não. Pronto. Uma questão importantíssima, temos aqui uma benfiquista ferrenha. É, mas não comento para a época.
Não comento para a época, isso é uma coisa que eu deixei de fazer há uns anos, porque o Benfica tem-me dado alguns desgostos, não é? Isso aí sim, eu ia sempre ao Estádio da Luz com o meu pai, sempre com o meu pai. Saí desde muito pequenina, ia para o Estádio da Luz com o meu pai, assistia aos Júniores, assistia à primeira equipa, o meu irmão foi jogador de rugby. Sabe o hino? Sei. Quer cantar um bocadinho? Sei. Assim como quem não quer a coisa. Ser benfiquista, eterna alma, a chama imensa que nos conquista e leva a palma à luz intensa do sol que lá do céu risonho vem beijar, com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes. Uau! Yes! Que bom! Já não nos podem dizer que não temos exclusivos nesta entrevista, que nós temos a Maia a cantar o hino do Benfica. Isto foi maravilhoso. É. Carreira de cantora. Não, não, de todo. Nunca, não tenho voz de cantora. Cantei na revista A Portuguesa, no Parque Mayer. O Carlos Alberto Muniz, que era o diretor musical, diz que eu não estraguei. Se não estraguei, estou contente. E, portanto, não, nem nunca me interessei nem por karaokes, nem por nada disso. Não, cantora não. Dançamos em cima das colunas, cantamos o hino do Benfica e já não é nada mal. E já não é nada mau e pronto. Que bem. Vamos aqui já encaminhar-nos para o fim. Vou perguntar, se conseguia-se definir numa palavra? Numa palavra só, eu diria que a palavra que as pessoas me tratam, que é tia, me define numa palavra, que é ser uma pessoa atenta, ser uma pessoa carinhosa e ser uma pessoa com que se conta. Portanto, tia. Está lá quando é preciso. Que bom. Obrigada. Não. Mesmo. Obrigada pelo convite. Sobrinha. Obrigada, tia. Obrigada. Não percam já a seguir, vamos ter o nosso momento das palavras cruzadas, portanto, fiquem desse lado. Vamos então dar início às palavras cruzadas. Vamos. E a primeira palavra tem 7 letras. Sim. Está na horizontal, 4E. Mas esconde isso, rapariga. Eu sou aquela pessoa que a jogar às cartas mostra aos peixinhos. Anda lá, vá. Curso que frequentou no ensino superior. Direito. Mais nada. A segunda palavra tem 7 letras, está na horizontal, 6D. Clube futebolístico. Benfica. E agora, a terceira palavra. Isto são palavras cruzadas difíceis, nós Muito avisámos, difícil, não é? estou aqui a fazer um esforço. Já estou a suar. A terceira palavra tem 5 letras, está na horizontal, 9I. E este é o nome que não sei se chega lá. Vou dizer assim, acaba num O. É o Vasco. É o meu filho. Exatamente. Muito bem. Entretanto, a quarta palavra tem 10 letras, está na vertical. Epá. 10. 3G. E antes de entrarmos no mundo da televisão, nós tivemos uma profissão. E éramos... Professora. Exatamente. Só falta... Duas. Agora são as difíceis, que nós até aqui estávamos só a ganhar um bocadinho a aquecer. CMTV, escusas de perguntar, e SIC, os 2 canais onde eu trabalhei. Bom, olha, foi um gosto, beijinho. É fácil. Que bem, não sei para que é que eles escreviam tanto. Pois é. Obrigada. E eu juro que não era fácil, era fácil. Não, eu acho que eu estava aqui a... Nada. De todo. Gosto de jogar às cartas. Não, nunca, jamais. Não sou batuteira em nada, nem na vida. Obrigada por estarem desse lado e subscrevam as nossas redes.